Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do livro do profeta Isaías, capítulos 43 e 44. No capítulo 43, o Senhor promete uma maravilhosa restauração manifestada pela redenção de seu povo. Eu te remi, versos 1 e 2. Mas agora sim, diz o Senhor, que te criou, Jacó, e que te formou, Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Todas as promessas de livramento, de libertação a Israel, do verso 2, são frutos da graça de Deus e não de alguma recompensa ou mérito por parte do povo judeu. Assim como a salvação a cada um de nós é graça de Deus, presente de Deus aos que creem pela fé e não por alguma obra de justiça praticada por nós. Deus promete trazer os exilados de Israel de todos os cantos da terra, por esta graça e misericórdia. Verso 6. Direi ao norte, entrega, e ao sul não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra. Mas nos parece que essa promessa não se refere apenas a Sião, mas a todos os crentes de todas as gerações. Verso 7. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. A restauração de Israel a levará à condição de testemunha do Deus fiel e verdadeiro, para que todas as nações tomem consciência que não há outro Deus além do Santo de Israel. Versos 10 ao 13. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Dos versos 14 ao 21, Deus, como resgatador de Israel, promete libertação do seu povo do cativeiro babilônico. Verso 14. Assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel, por amor de vós, enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, aos caldeus, nos navios com os quais se vangloriavam. Os povos vizinhos sempre admiraram o milagre de Deus que o Senhor realizara séculos antes na abertura do Mar Vermelho, mas agora a forma com que Deus traria o povo do cativeiro babilônico seria ainda mais maravilhoso. Por isso, o povo de Deus deveria deixar para trás as coisas que haviam se passado e contemplar o novo de Deus. Versos 16, 18 ao 19. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. O apóstolo Paulo nos dá um conselho semelhante, pois quando paramos para contemplar os acontecimentos passados, nos privamos de contemplar o melhor de Deus que ainda está por vir. Filipenses 3, do verso 13 ao 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nos versos 22 ao 28, vemos a grande misericórdia de Deus para com seu povo infiel e de dura cerviz, que já não o invocava e nem lhe dava mais seus sacrifícios aceitáveis. O Senhor diz assim, verso 22, contudo não me tens invocado, ó Jacó, e de mim te cansastes, ó Israel. Que tristes palavras, mas o Senhor ele é um Deus de perdão, de graça, e declara ao seu povo no verso 25, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. O Senhor os perdoou completamente, todavia foi necessário passarem pela privação e sofrimento do cativeiro, nada havia que os pudessem justificar. Versos 26 ao 28, desperta-me a memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. Teu primeiro pai pecou e os teus guias prevaricaram contra mim. Pelo que profanarei os príncipes do santuário e entregarei Jacó à destruição e a Israel ao opróbrio. Todos os homens pecaram.
todos os homens nasceram de Adão. Adão foi o nosso primeiro pai. E a semente do pecado, a partir de então, quando entrou ao mundo através dele, fizeram com que todos os homens, sem exceção, nascessem pecadores, herdeiros desta semente de Adão. No capítulo 44, dos versos 1 a 8, Isaías proclama que o Senhor é o único Deus e profere ricas promessas a seu povo. Versículos 1 e 2. Agora, pois, ouve a Jacó, servo meu, a Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, que te ajuda. Não temas a Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. O Senhor promete matar a sede do sedento através do derramamento do seu espírito. Verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Ele declara ser, portanto, o primeiro e último, o alfa e o ômega, verso 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Essas foram as palavras que Jesus também declarou a respeito da sua pessoa em Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso Deus, firmando assim a sua completa divindade, declarando assim ser Jesus, o próprio Deus. Os remanescentes do cativeiro babilônico seriam testemunhas dos grandes feitos do Senhor, do cumprimento de cada uma de suas palavras. Verso 8. Não vos assombreis nem temais, acaso desde aquele tempo não vô-la fiz ouvir, não vô-la anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Dos versos 9 ao 20, mais uma vez Isaías fala da loucura da idolatria e da abominação do Senhor com os que se prostram a imagens de esculturas e fazem delas o seu Deus. Versículos 9 ao 11. Todos os artífices de imagens de esculturas são nada e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem nem entendem para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam a uma envergonhados. É muito triste a cegueira que a idolatria causa. O homem pega a mesma madeira que usa para cozinhar, para se aquecer do frio, para construir o seu Deus. Tamanha é a sua cegueira que não se atenta para isso, não tem consciência de sua loucura. Versos 17 e 18. Então do resto faz um Deus uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem, nada entendem, porque se lhes agrudaram os olhos para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. O Senhor, dos versos 21 ao 28, mais uma vez reafirma sua promessa de livramento ao seu povo e também palavras de perdão. Versículos 22 e 23. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Regozijai-vos, ó céus, porque o Senhor fez isto. Exultai, vós, ó profundezas da terra. Retumbai com júbilo, vós montes, vós bosques e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu a Jacó e se glorificou em Israel. O Redentor de Israel, Todo-Poderoso, é o único que formou a Israel e criou os céus e a terra, que frustrou os presságios dos adivinhos e que cumpre a sua palavra. Esse Deus Todo-Poderoso, que pode secar oceanos e rios, anunciou sua intenção de restaurar as cidades de Judá, que seriam deixadas em ruínas pelos caldeus, nos versos 26 e 27. Aqueles que disseram que Deus não poderia libertar o seu povo da Babilônia seriam envergonhados quando as previsões fossem cumpridas. O verso 28 declara qual seria o agente humano por meio do qual essa promessa seria cumprida. É especificamente chamado pelo nome Ciro, versículo 28. Que digo de Ciro, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada e do templo será fundado. É curioso notar que Ciro, um rei pagão, tornou-se instrumento de Deus para realizar algo de bom para o povo de Deus. Jerusalém havia caído para a Babilônia e enfrentou 70 anos de cativeiro. O Senhor prometeu através de Jeremias, o profeta, que eles voltariam para Judá um dia. Ora, aquele dia estava chegando nos planos do Senhor. Essa não foi a única vez que o Senhor usou um rei pagão para avançar o seu reino. Outros exemplos são o faraó e José,
Muito mais tarde, Faraó e Moisés, agora Ciro, é chamado de pastor, porque ele seria usado para cuidar do povo de Deus. Como são surpreendentes os pensamentos e os planos do nosso Deus. Isaías capítulo 55, versos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Por isso, nunca questione as formas de Deus agir. Pense apenas que Ele sabe o que é melhor para mim e para você, que Ele usa quem quer da forma que desejar. Afinal, Ele é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o único Deus, Criador dos céus, da terra e de todo o universo. Que Jesus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser, com os capítulos 45 e 46 do livro do profeta Isaías.